25, nós estamos continuando falando da vida de Paulo. Lembra que estava falando de Paulo? A gente falou que Paulo era um cara muito legal, né? Ele não passava por luta, não passava por tribulação, não tinha nenhum problema na vida. Não era isso, não? Não. Não era isso, não? Paulo sofria? Paulo sofria, né? Paulo passava nos vales, né? Paulo passava no sofrimento, Paulo passava na dificuldade, né? É isso que a gente sempre falou aí, né? Mas Paulo tinha uma coisa que era muito forte dentro dele. Paulo tinha fé, né? Ele guardava a fé. E a fé era, na verdade, o fundamento principal para ele passar por todo tipo de provação, né? Não era isso que acontecia? Ele estava passando uma provação. O que ele tinha? Fé. Estava preso, estava com fé. Eu nunca vi um cara preso num local tão ruim, tão cheio de cheiro ruim, poder cantar, né? Já viu isso? Paulo estava dentro de uma prisão cantando, né? O cara foi açoitado depois de ter feito um grande milagre na vida de uma pessoa, né? Ele vai pelos magistrados da cidade, jogado dentro de um local chamado prisão. E prisão interior a prisão interior é interessante, que ele ficava abaixo dos outros presos. Então as necessidades fisiológicas de cima caíam na parte de baixo. E Paulo estava nessa parte de baixo. Aí na prisão, será que a gente canta? Quando está descendo coisa ruim em cima da nossa cabeça, fedendo, urina. Será que canta mesmo? O que tu acha? Tu acha que tu canta? Alice, tu canta? Será que tu canta? Tu canta, tu vai fazer, mas irmão, pode fazer em cima, meu irmão. Pô, tá fedendo muito aqui embaixo, pô, pode fazer isso. Pô, cara chato, daqui a pouco tu vai ficar meio injuriado, né? Ia dar umas bravejadas, né? Ô irmão, vou aí te pegar, hein? Tu tá igual a mim, só que tu tá em cima, tu tá embaixo. Né? O Paulo tava lá cantando hino. Então Paulo é um cara assim meio diferente de todo mundo, que mostra pra gente que nós vamos passar por um momento difícil, nós precisamos ser diferentes igual a Paulo. Porque crente, cristão, pessoas que adoram a Deus, que gostam de Deus, que são apaixonados por Cristo, que reconhecem o sacrifício e não tem esse comportamento, né? Não é assim aquele cara que está meio convertido. Então Paulo nos ensina isso. No capítulo 25, a gente vai continuando vendo a história do livro de Atos, e a gente vê Paulo passando por uma grande ameaça, e é uma ameaça de morte, né? No capítulo 25. Vocês leram o capítulo 25? Renata, você que leu? Renata, lê, manda para mim, né? É isso aí. Vocês precisam ler, porque a leitura da palavra vai fundamentar a fé de vocês. Não adianta ser crente porque o Jimmy está pregando, tem que ser crente porque você lê a palavra. Por que tu é crente? Porque eu tenho essa convicção, porque eu creio em Cristo. Então eu sempre estimulo vocês a estarem lendo, porque é a leitura que vai fundamentar a fé de vocês, não é o que eu estou falando somente, mas ainda a leitura e o relacionamento que vocês têm com Deus, não precisa ler. Então a leitura vai fundamentar. Nesse capítulo 25, ele está o quê? Em guerra, outra vez, diante do governador, diante de tantos acusadores e com uma expectativa muito grande de quê? De morte. Ele estava vivendo ameaças de quê? De morte. Aí você imagina por que ele estava vivendo ameaça de morte? Olha só que coisa interessante, ele estava vivendo ameaça de morte simplesmente por uma coisa tão insignificante, que ele cria uma defesa para ele e mostra para os magistrados da cidade assim, pô, os caras estão me acusando de uma coisa tão boba e querem me matar. Ele estava ali defendendo a ressurreição. Só isso. Os caras queriam matar Paulo pela ressurreição, porque Paulo pregava a ressurreição. Ele viu Jesus ressuscitar, ele viu Jesus reviver, ele viu o cara que foi morto e 3 dias depois ele ressuscitou, ele teve um contato com esse cara, ele viu Cristo, ele viu uma grande luz, ele viu o próprio Jesus falar para ele assim, por que me persegue, Paulo? Por que recalcitra quando Deus é de longe? Ele teve uma intimidade com Deus, ele viu uma grande luz. A Bíblia diz que Paulo viu uma grande luz. Paulo era quem? Um fariseu que perseguia todo tipo de cristão, matava, consentia com a morte de Cristo. Já falou muito sobre isso aqui, você sabe disso. Mas aí você percebe que chega nesse capítulo 25 que o pessoal está assim importunado por conta de quê? Por conta da guarda da fé que Paulo tinha. O que você percebe com isso? Pode entrar. Boa noite. Você percebe o quê? Você percebe que o que vai mais acontecer comigo e com você é a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Vão te importunar, Renato, pela tua fé. Vão querer acabar com você pela tua fé. Vão querer acabar com você pela tua fé. Vão querer acabar com você pela tua fé. Porque Paulo estava falando de uma fé. Ele estava falando de uma coisa que ninguém vivia. Ele estava falando de uma coisa que estava apontado lá no livro dos profetas, que já apontavam para essa ressurreição, já apontavam para esse ungido, já apontavam para esse Cristo que ia vir no mundo e ia ressuscitar. E ele tem a experiência de ver isso acontecer. E ele, quando tem essa experiência, o que ele faz quando tem essa experiência? Ele começa a falar para todo mundo daquilo que ele viu e que estava vivendo. Mas o cara não perseguia cristão? Perseguia. E por que ele, a partir de um determinado momento da vida dele, ele não mudou a forma dele pensar? Só existe uma maneira de a gente mudar a forma de pensar.
Eu não acredito que o Tiago mudou a forma de pensar simplesmente porque viu o Dimitri aqui e falou alguma coisa. Só existe uma maneira de você mudar a forma de pensar. Eu não acredito que a Renata tenha mudado a forma de pensar simplesmente porque eu estou falando, porque a Cláudia está aqui. A forma de pensar só é mudada quando você tem um encontro com Cristo. Enquanto você não tem um encontro com Cristo, enquanto eu não tenho um encontro com Cristo, eu não tenho forma nenhuma de pensar. Ponto aqui, vou abrir um parênteses. Lembra do Alípio que eu falei para vocês? É aquele cara ali. Contei o testemunho que fui na tua agência bancária de pedir perdão. 1989. Aí eu contei para todo mundo quando eu preguei sobre o perdão. Eu preguei e falei que você nunca esqueceu disso. Nunca esqueci. Né? Ficou na memória. Ficou registrado. Lembra quando eu falei para vocês que Paulo, quando passava perseguição, ele lembrava de Estevão? Lembra disso? Paulo passava perseguição e ele lembrava de quem? De Estevão sendo apedrejado, não era isso? E eu acho que esse cara também não guardou, não esqueceu nunca. Entrei na agência dele, ele era muito novinho, recém-convertido. Eu vou voltar para a palavra, peraí. Aí eu estou lembrando aqui para vocês porque ele está aqui. O varão está ali, aí ele está aqui para dar testemunho. A gente brigava muito quando a gente era criança. Já viu briga de criança? O cara era chato demais, esse cara. Teve que se converter para melhorar ele. Ele está melhor hoje. A gente boa. A gente era brigão, né? Negócio de criança, aí a gente parou de se falar, não falava mais. Ah, garoto, mas me converto. É o cristianismo. Aí aprendo que tem que perdoar. Princípio do evangelho, perdão, perdão, perdão. Como é que eu vou perdoar? Tem que perdoar, aprendi. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, o primeiro cara foi, dois caras que foram assim, marcados na minha vida. Foi meu tio, Walter Flávio, foi esse cara aqui. Primeiro, logo peguei de cabeça, logo lá quando ele estava descendo a rua, já fui pedir perdão para ele. Ele fez uma coisa horrível comigo que já contei para vocês. E esse cara foi uma briga de infância, né? Aquele negócio de marra, você quer, eu vou brigar, paramos de falar. Entrei no banco Bradesco, cara, olha assim, ele me viu, deve ter abaixado a cabeça, o que esse cara aqui é aqui? Aí eu entrei, cheguei e falei, irmão, eu queria falar contigo ali. Aí ele falou, pode falar, sem graça, né? Porque eu não falava comigo há muito tempo. Pô, eu queria te pedir perdão, né? Acho que aquilo ali mexeu com a estrutura dele todinha, né? E ele nunca mais esqueceu, né? Nós temos aí, depois disso, já tem mais de 20 anos. Não, e um dia eu estava na piscina, eu falei pro pessoal, eu estava na piscina, você falou, pô, nunca mais esqueci daquilo que você fez. Ah? 23 anos, né? Então ele é o Alípio, está aqui, testemunha, né? Então assim, sai daqui hoje, não sei o que abriu esse parente para me falar isso. Sai daqui para você ser curado de algumas áreas da sua vida. Vai a essa pessoa, peça perdão a essa pessoa, para que o inimigo não tenha prazer mais na tua vida. Porque o inimigo só encontra prazer em nossa vida, legalidade em nossa vida quando tem porta aberta. E porta aberta é isso mesmo. Então o amor está dizendo assim, apontando que eu preciso perdoar. Porque se eu não cumpro esse mandamento, não perdoo, eu trago para mim uma legalidade, eu trago em mim uma porta aberta para que entre coisas que eu não consigo administrar. Eu pedi perdão a esse cara. Pedi perdão ao meu tio, que me roubou. Pedi perdão a mais um monte de gente, também era meio complicado, eu tinha problema com muita gente também, eu tinha que pedir muito perdão. Lembro uma vez, cara, que estava lá, viajei, vou botar isso aqui para abrir, estava lá em Israel, né? A vez que eu viajei. Vou botar outra vez porque a gente nunca escutou, né? Chegamos em Israel, né? Determinado lá dia, briguei com Cláudia. Falei, meu Deus do céu. Aí, no dia seguinte, nós íamos subir para Jerusalém. Quando chegamos em Jerusalém, eu tomo um susto. A pessoa fala, vai ter uma recepção em Jerusalém para vocês. Soltamos do ônibus, vinho e pão, ceia. Eu falei, como é que eu vou tomar ceia aqui em Jerusalém sem falar palavrão? Aí nós soltamos do ônibus assim, um foi pro norte e outro pro sul. Aquilo me agoniando, rapaz, não sei como é que não agonia ela, cara. Eu não sei se ela tem que comer firma, né? Porque me agonia muito esse negócio, cara. Eu não consigo, cara, não consigo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, rapaz, quando eu tava lá, aquele negócio todo, aí o cara da frente, vem cá você, o que é? Pega o vinho ali e vai servindo. Eu falei, como é que eu servi o vinho? Aí serviu o vinho, tinha que pegar o pão e o vinho, né? Pra depois tomar junto com todo mundo. Aí eu falei, não vou tomar. Aí eu fui procurando ela, a cara se escondeu, o lugar pra me não achar, acho que ela não veio tomar ceia. Aí, pum, eu olhei mais pro lado ali, parei, eu olhei, tá lá, eu cheguei lá, né? Me perdoa o que aconteceu ontem, eu quero me reconciliar, a gente vai participar de uma ceia agora, não posso estar assim contigo e tal. Pum. Aí, tá bom e tal. Pô, depois que eu acabei de fazer isso tudo, não era nada de ceia, era só uma recepção dele. Eu soubesse, eu já me perdão, cara, não era ceia, mano. Você entende isso, cara? O que é? Legalidade, aberta, porta aberta. Então você não precisa aprender essas coisas do evangelho, é isso. Se você não compreende o evangelho desse jeito, você vive um evangelho muito esquisito. O evangelho não pode ser vivido desse esquisito. O evangelho tem que ser vivido plenamente, cheio, todo em cima de você. Você tem que ter convicção em viver uma vida muito apropriada do que está escrito na palavra. Por isso que quando eu converso com algumas pessoas, com muita gente eu converso, eu aponto logo a palavra. Vai para a
palavra, vê a palavra. Agora mesmo falei com os quatro, agora que vão se batizar, leiam a palavra, procurem entender na palavra, né? E aí, porque a pessoa vai identificando o que é certo e errado e procurando fazer aquilo que vai ser bênção para a vida dele. E aí eu fiz isso. E aí eu senti que foi bênção. Depois daquele dia que eu fiz isso com ela, apesar de não ter sido ceia, foi bênção até o final da viagem, né? Foi gostoso e foi uma Domingo, bênção. posso falar uma coisinha? Agora. E tem um negócio também muito triste, que se você às vezes está com problema com uma pessoa, tu não pode pedir perdão, se acontecer daquela pessoa partir desse mundo, pensa bem como é que tu vai ficar. Fica mal. E isso aconteceu comigo. Fica mal. Isso aconteceu comigo. Uma pessoa que ficou com raiva de mim e eu, perante Deus, Deus sabe que eu não fiz o que a pessoa achou que eu fiz. Mas a pessoa, acho que levou uns 15 anos com raiva de mim e nem olhava mais para mim. Mas eu não falei, eu achava que eu estava cheia de razão, que eu estava certa e não coisa. Mas aí começou até a acontecer os problemas comigo, de saúde e tudo. E um dia eu fui numa igreja e um pastor falou só em cima de perdão. Aquilo entrou na minha mente. Eu falei, não tem jeito, vou ter que pedir perdão. E agora para ir na casa da pessoa. Eu tenho que ir lá na casa dessa pessoa. E ninguém da família toda ficou com raiva de mim, com ódio. E eu era até adolescente quando o negócio aconteceu. Aí eu fui lá, aí falei para a pessoa, cheguei lá. E sabe o que ela falou? Que ela nem lembrava do negócio. Mas eu sei que ninguém falava comigo mais. Pararam de falar comigo, com a minha família. Aí eu cheguei lá e falei, olha, eu vim aqui te pedir perdão. Aí pedi perdão. Ela, mas... Aí contei, falei a história toda. Aí tá, olha, acho que levou um mês a pessoa falecer. Te liberou, né? Agora pensa, se ela vai embora, e eu ia ficar com aquilo toda a vida, Jesus, ela foi embora, com aquilo na minha mente, então a gente tem que pensar também nisso, porque a gente está aqui agora, mas daqui a meia hora a gente não sabe se vai estar aqui. Aproveitar a oportunidade de Tem que ter oportunidade quando a gente pode falar. Não pode perder um tempo. Não pode. Sair daqui assim hoje, bom, eu tenho um problema com uma pessoa, vou lá a pessoa, vou resolver esse problema. É difícil? É difícil demais. Você resolver problema com pessoas é difícil. Pensa que foi fácil chegar lá para ali e pedir perdão para ali? Não. Mas você imagina como é que eu fiquei. Depois de eu me converto, eu tenho que ir para esse cara e pedir perdão para ele. Mas pedir perdão, hoje ele é pastor, está firme em Jesus. Então é importante você ter isso na mente, né? Para que você não saia do mandamento do Senhor. Então Paulo está falando aqui, vou voltar agora no capítulo 25, Paulo está falando da ressurreição, e os caras querem matar Paulo. Mas só que a ressurreição é uma coisa que é prometida. Abre a tua Bíblia rapidamente, em Mateus 12:40, alguém que tem a voz forte para ler aí para mim. De quem é mais do que Jonas. Amém. Então Jesus está falando aí, Jesus está falando que da mesma forma que Jonas passou 3 dias na barriga de uma baleia, ele também teria que passar pela profundeza e ser ressuscitado. Dá outra vez para a Bíblia aí, em Mateus 26, 31 e 32. Outra voz de profeta, pode ler. E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Amém. Está falando de quê? De ressurreição. Está entendendo aí? Jesus está falando da ressurreição dele. Paulo, no capítulo 25 de Atos, está falando da ressurreição. Só que todas as pessoas que estão ali, os magistrados, os romanos, né, os saduceus, os sumos sacerdotes, estão querendo acabar com a vida de Paulo, estão querendo acabar com Paulo. Porque Paulo está falando de uma coisa que ia trazer vida para todo mundo, que trouxe vida para mim e para você. Paulo está falando disso, está falando de uma ressurreição. Paulo está falando da reconciliação de mim com Deus. Isso que Paulo está apontando. Então Paulo está pregando ali que esse cara chamado Jesus, que ninguém acreditava ele como Cristo, era o cara que tinha morrido e ressuscitado. E que abriu um novo caminho para eu estar reconciliado com Deus. Isso foi a coisa mais forte do Evangelho. Esse foi o parênteses que nós encontramos para isso se chamam igreja. A igreja, na verdade, ela nasceu da morte de Jesus. Mas essa morte de Jesus, na verdade, ela só pode ser apropriada para quem tem fé nela. Porque quando você acredita na morte e na ressurreição, você, através deste comportamento de fé, você chega a Deus. Porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Bíblico. Entendeu? Então, o que Paulo está falando? Paulo está falando do que aconteceu no Evangelho. Paulo está falando do que aconteceu nas profecias. Paulo entendeu o Evangelho, mas esse cara não era um perseguidor? Era. Mas por que esse cara mudou de comportamento? Porque ele entendeu o Evangelho. Porque ele teve uma experiência forte com Deus. E quando tem essa experiência forte com Deus,
Ah, eu tenho uma experiência com Deus muito forte, entendi. Não pense você que vai ser só mar de rosa, vai ter momentos de tribulação, vai ter momentos de dificuldade. Porque Paulo entende o Evangelho, Paulo escreve um montão de cartas que está na Bíblia aí, mas Paulo sofre que você nem imagina. Na verdade, Paulo ele mostra uma vida de muito sofrimento. Ele não mostrou uma vida de prosperidade, ele não mostrou uma vida de bonança, ele não mostrou uma vida de, tem tudo de bom, ele não mostrou uma vida de carro novo, ele não mostrou nada disso. Paulo mostrou uma vida de fé, uma vida de uma pessoa que conheceu Deus de verdade através de Jesus, uma vida que teve a mente transformada pelo entendimento de Jesus, pela renovação do entendimento. Lembra que a gente falou da transformação pela renovação do entendimento? Lembra disso em Romanos 12, 2? Né? Transformável pela renovação. Paulo entendeu isso, e aí quando ele entende isso, ele suporta a aflição pela fé, porque não tem outro caminho para você suportar uma adversidade, uma aflição, se não for fundamentado na fé. Como é que você vai suportar uma aflição se você não tem fé? Você, na verdade, você naufraga na aflição, você afunda na aflição. Mas a única maneira que você tem de não naufragar, de não afundar na aflição, é estar com a tua vida embasada na fé. Paulo está colocando a ressurreição. Paulo está colocando para todo mundo que há um novo caminho. Paulo está falando que através da morte de Jesus e da ressurreição, todos agora podem chegar a Deus. Não precisa mais de sacrifício, não precisa de holocausto, não precisa de levar o sumo sacerdote para ele oferecer uma vez no ano todos os pecados do povo. Não precisa mais disso, porque Jesus foi o próprio sacrifício, Jesus foi o próprio cordeiro. Jesus, através da morte de Jesus, a Bíblia diz que a cortina se rasgou e todo mundo agora pode ter contato com Deus. Então eu posso ter contato com Deus, você pode ter contato com Deus, só que no Velho Testamento não era assim. Na antiguidade, na verdade, as pessoas pecavam, compravam um animal segundo o seu pecado, levavam para o sumo sacerdote, para ele uma vez no ano entrar no templo, no Santo dos Santos, e oferecer sacrifício pelo povo. Então o povo sempre ficava muito distante de Deus. Quem estava muito próximo de Deus era o sumo sacerdote. E aí Deus quis acabar com isso. Deus quis criar um novo tempo. Deus queria que todo mundo estivesse próximo dele. Aí o que ele faz? Ele pega o seu próprio filho e dá por mim e por você. Dá por toda a humanidade. Mas só que ele dá para essa humanidade, mas coloca uma condição, que é a fé. Mas a fé de quê? Na ressurreição, do que Paulo está falando. E os caras indignados, por quê? Paulo está falando uma verdade plena. Uma verdade que ia mexer com toda a estrutura demoníaca, com toda a estrutura diabólica, com toda a estrutura que não deixava que o homem se chegasse a Deus. Lembra antigamente que às vezes as pessoas, eu já fui em missa também, o padre fazia as missas de costa, em latim, lembra que era em latim? Quem já foi da igreja católica? Já fui. Latim, ninguém entendia nada. Hoje o evangelho está aberto para a gente. Hoje você lê a palavra, você tem a Bíblia na tua casa. Hoje você tem contato com Deus, você sabe quem é Deus. Hoje você pode dobrar teu joelho em casa, orar e Deus vai vir sobre sua vida. Hoje você pode estar aqui na cela com um grande problema na tua vida, você pode orar e de repente vir um momento de Deus na tua vida e aquela coisa sumir da tua vida, você está liberto, você está curado, você está livre.